Boa noite, meus irmãos. Graça e paz a todos. Vamos começar nosso estudo, nosso EBD de hoje. Hoje vamos começar o capítulo 30 sobre a ceia do Senhor. E capítulo 30, a gente tem, se eu não me engano, só mais dois. Isso mesmo, só mais dois capítulos para estudar na nossa EBD. Eu quero começar sobre esse assunto lendo Mateus capítulo 26. Mateus capítulo 26, 17 em diante. Okay? Mateus 26, 17 ao 30. Vamos ler? Diz assim a palavra de Deus. Mateus 26, 17 a 30. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos dirigiram-se a Jesus e lhe perguntaram: Onde queres que preparemos a refeição da Páscoa? Ele respondeu dizendo que entrasse na cidade, procurassem um certo homem e lhe dissessem: O mestre diz: Meu tempo está próximo. Vou celebrar a Páscoa com meus discípulos em sua casa. Os discípulos fizeram como Jesus os havia instruído e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os 12. E enquanto estava comendo, ele disse: Digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Eles ficaram muito tristes e começaram a dizer, um após o outro: Com certeza não sou eu, Senhor. Afirmou Jesus: Aquele que comeu comigo do mesmo prato que há de me trair. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele que trai o Filho do Homem. Melhor lhe seria não haver nascido. Então Judas, que haveria de traí-lo, disse: Com certeza não sou eu, mestre. Jesus afirmou: Sim, é você. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomem e comam, isto é meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças e o ofereceu aos seus discípulos, dizendo: Bebam dele todos vocês. Isto é o meu sangue da aliança, para perdão de pecados. Eu lhes digo que, de agora em diante, não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Vamos orar? Pai querido, pedimos por esse momento em que vamos estudar sobre a ceia do Senhor. Pedimos, ó Pai, que o Senhor nos ilumine com a sua palavra para compreendermos se estamos realmente cumprindo os teus mandamentos da forma mais correta a fazer a sua ceia, Pai. Pedimos que o Senhor nos instrua e é o que oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a ceia do Senhor, ela é uma das questões que, como a gente falou na semana passada, que infelizmente muitas igrejas erram na forma como fazem a ceia. E a ceia do Senhor é uma das coisas que quando você olha para outras igrejas, quando você frequenta alguma outra igreja, é um dos pontos onde há mais divergência de doutrina e modo de se fazer em vários tipos de igreja. O que nós acreditamos, eu quero mostrar para vocês o que a Igreja Batista acredita, que também é muito parecido com o que a Igreja Presbiteriana acredita e muito parecido com igrejas congregacionais, mas se difere drasticamente de igrejas pentecostais e neopentecostais e se difere mais ainda, há uma grande diferença também entre a Igreja Católica. E é isso que nós vamos ver hoje. E é por isso que nós não podemos considerar também essas igrejas como igrejas irmãs, porque se diferem drasticamente daquilo que nós acreditamos da ceia do Senhor. Nós falamos então na semana passada que o batismo e a ceia
são instituições, são ordenanças do Senhor. A igreja ela precisa fazer essas duas coisas. Se ela não cumprir essas duas ordenanças, não é uma igreja, a igreja não está realmente obedecendo ao Senhor. Vamos então para o primeiro ponto, que diz assim: a ceia do Senhor Jesus foi instituída por ele, por Jesus, na mesma noite em que foi traído, para ser observada em suas igrejas até o fim do mundo, para lembrança perpétua e demonstração do sacrifício de si mesmo em sua morte, confirmação da fé dos crentes em todos os benefícios disso, seu alimento espiritual e crescimento nele, seu maior envolvimento em todos os deveres deles para com ele, e ser um vínculo e penhor de sua comunhão com ele e uns com os outros. Vamos então explicar o que ele diz aqui. A gente acabou de ler Mateus 26, foi o dia onde Jesus instituiu a ceia do Senhor. Esse momento em que Jesus instituiu foi o dia da sua morte, a noite anterior à sua morte. Foi na noite em que ele foi traído e a noite anterior, de fato, do outro dia que ele iria morrer. Porque Jesus ele só faz então instituir a ceia no dia anterior? Porque ele estava então mostrando o significado daquilo que iria acontecer logo a seguir. Então, em momento algum antes, ele faz a ceia com seus discípulos. Ele faz a primeira vez e institui a primeira vez na noite em que ele foi traído, uma noite antes então de ser morto. E ele coloca isso como uma regra para todas as vezes que nós reunimos. Todas as vezes, então, que a igreja se reunir, é uma regra, então, que a igreja ela participe desta comunhão, ela participe, então, da ceia. Ele, então, institui dessa maneira. Versículo 26 diz que ele toma o pão, dá graças, parte, dá aos seus discípulos e diz: tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida, ele toma o cálice, dá graças, oferece aos seus discípulos, dizendo: bebam deles todos vocês, isto é meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. Então, Jesus está colocando aqui, dessa seguinte regra, de que eles deveriam, então, tomar a ceia dessa maneira, e isso representava, então, o seu corpo e o seu sangue. Ok? Vamos lá, então. E serve também, principalmente, ele diz que é um vínculo e penhor da comunhão com ele, com Deus e também com os outros, com os discípulos. Ok? Segundo ponto aqui. Nesta ordenança, nessa ordem de Cristo, não é oferecido ao Pai, nem qualquer sacrifício real é feito de modo algum para a remissão dos pecados dos vivos ou mortos, mas um memorial daquela oferta única de si mesmo, por si mesmo, na cruz, de uma vez por todas. E uma oblação, a gente vai ver o que é oblação, é uma oferta espiritual de todo louvor possível a Deus pela mesma, de modo que o sacrifício papal da missa, como eles chamam, é a mais abominável injúria ao próprio único sacrifício de Cristo, a única propiciação por todos os pecados dos eleitos. Vamos então tentar resumir o que ele diz aqui e explicar dessa maneira como ele está colocando aqui. O que acontece? Jesus, aqui no versículo 26, logo no final, ele diz assim: tomam e comam, isto é o meu corpo. E em seguida, ele pega então um cálice e diz: bebam deles todos vocês, isto é o sangue da aliança. Qual que está a diferença, então, o que a Igreja Católica e o que muitas igrejas acreditam do que de fato é a ceia do Senhor? Eles acreditam que toda vez que na igreja é feito a ceia, é como se Cristo Jesus tivesse morrido novamente. Então, toda vez que a igreja faz a ceia, é como se Jesus tivesse morrido, tivesse derramado o seu sangue novamente. Então, não é uma lembrança,
mas é como se estivesse ali fazendo sacrifício novamente de Cristo. Por quê? Eles olham para esse versículo 26, em que Jesus diz: isto é o meu corpo e isto é o meu sangue, e literalmente eles interpretam como se fosse o corpo e como se fosse o sangue de Cristo Jesus. O nome que eles dão para isso se chama de transubstanciação, que é como se o corpo e o sangue de Cristo tivesse encarnado nos elementos da ceia. E eu não sabia, mas eu descobri há pouco tempo atrás que os membros da Igreja Católica nem podem mesmo tomar o vinho, né? Tomar o sangue. Às vezes é só uma vez, talvez, né? Só na primeira comunhão, mas no restante da vida ele só pode comer ali o pão, né? Participar do pão, e ainda não pode nem morder, né? Você tem que deixar diluir na sua boca, porque senão você vai estar machucando o corpo de Cristo. Porque eles interpretam literalmente que aquilo ali é o corpo de Cristo e aquilo é o sangue de Cristo. Então a transubstanciação é como se o corpo de Cristo tivesse encarnado ali naquele pão e o sangue tivesse então também encarnado ali no vinho. O que nós acreditamos? Nós acreditamos que este sangue, o vinho ou o suco de uva que a gente toma e o pão que a gente come, isso é uma referência. Então é algo que lembra o corpo e o sangue de Cristo Jesus. Então, a ideia de Cristo aqui em falar isto é o meu corpo, não é que isso é literalmente o meu corpo, ou isso vai se tornar literalmente o meu corpo, mas sim isso representa o meu corpo. Isto representa o meu sangue. Então não existe essa ideia da transubstanciação, mas sim algo que traz então a lembrança, ok? E ali, e ele está colocando aqui, né, que Cristo não é oferecido ao Pai toda vez que a gente faz a ceia. Então, como os católicos acreditam, né, que como se Cristo tivesse morrido novamente. Toda vez que a gente faz a ceia, é como se Cristo tivesse morrido novamente. E não é o que a gente acredita. Cristo morreu uma vez só, uma vez por todos, e ela foi suficiente. E você é salvo. Mesmo se você nunca tomar a ceia, você vai ser salvo. Mesmo se nunca tomar a ceia, você vai ser salvo. Se você de fato crê em Cristo Jesus. Agora, a ceia é um memorial, é uma lembrança daquilo que Cristo Jesus fez por nós uma vez por todas. Ok? Alguma pergunta até aqui? Fala, irmão João. Você vê que aquela coisa redonda que chama óculos, além de botar na boca, não mastiga não, que mostra com a gelo. Não pode mastigar. Você tem que ou engolir ou deixar dissolver na sua boca. Por isso que ela é bem fininha. E só que pode tomar o vinho ou é o da máquina preta? É só o padre ou a pessoa na primeira comunhão. E ele ainda, no dia, ele não toma ceia. No dia ele não pode participar da ceia. Ele participa antes e aí depois ele entrega para os membros da igreja, né? Se não me engano. Acho que é isso. Ok? Vamos lá então. Ele vai explicar um pouco mais sobre isso aqui. São 8 pontos, se não me engano. Ele vai explicar um pouco mais sobre isso. Terceiro ponto então, diz assim: o Senhor Jesus, nesta ordenança, nomeou que os seus ministros orem e abençoem os alimentos do pão e do vinho, e assim os separem a partir de um uso comum para um uso sagrado. E tomar e partir o pão, tomar o cálice, e eles também participando, oferecer ambos aos comungantes. O que ele está colocando aqui? É comum que a gente ore pelos elementos. O que significa? Que o que a gente come ali, o pão e o vinho ou o suco de uva, eles são elementos comuns, são coisas comuns. Não tem nada de sagrado nos elementos em si. Ele vai falar daqui a pouco sobre isso também. Não tem nada de sagrado nessas coisas. No entanto, a gente ora com uma representação
daquilo que, de fato, vai representar a Cristo. Então, a gente separa de um uso comum para um uso sagrado. Então, é um pão comum que a gente come, que a gente compra no mercado, e é um suco comum que a gente compra. E a ideia desses elementos também não é nada algo sagrado, como, por exemplo, a hóstia, em que é feita, coloca o selo e algo parecido. A ideia de ser pão e vinho é porque eram coisas comuns naquela época. Em qualquer lugar que você ia, tinha pão e tinha vinho. Qualquer lugar que você ia, tinha isso. Então era uma coisa comum. E é por isso que, para nós também, tem que ser uma coisa comum. E é por isso que é comum que a gente tenha pão e tenha suco de uva. Então são coisas que representam aquilo que Cristo Jesus fez. E não algo especial. Não tem que vir de algum lugar especial ou feito de uma maneira especial. Não, são coisas comuns que a gente tem. Ok? A quarta, então, vamos lá. A negação do cálice ao povo e a adoração dos elementos, o levantá-los ou carregá-los em adoração e reservá-los para qualquer pretenso uso religioso, são todos contrários à natureza desta ordenança e instituição de Cristo. Então ele está aqui colocando exatamente o que a Igreja Católica acredita. O que eles acreditam? Que não pode dar o cálice ao povo. Eles não participam do sangue de Cristo Jesus. Só quem participa é o padre e o papa. Então o povo só participa do pão. No entanto, em momento algum na Escritura você vai ver isso. Olha, somente os ministros religiosos que podem tomar o cálice. Em momento algum você vai ver isso. Você vai ver o contrário. Você vai ver que o vinho e o pão têm que ser dado a todos. Isso é uma coisa comum em todo momento. Tanto é que lá em 1 Coríntios 11, a gente vê justamente Paulo ordenando. Ele diz, isso é meu corpo que é dado em favor de vocês, depois este é o cálice da nova aliança, bebam desse cálice. Então é uma coisa, e deve ser algo comum, que todos os membros possam participar, tanto do cálice e tanto do pão. E ao mesmo tempo também, nós não devemos adorar estes elementos, como também a Igreja Católica faz. Nós não podemos adorar essas coisas, levantar, colocar para cima e adorar como se fosse ali o próprio corpo de Cristo Jesus. Não, é apenas algo que representa, é uma coisa que lembra, mas não tem nada de, como posso dizer, nada espiritualmente ali, nesse sentido de como se fosse o próprio corpo de Jesus ali, e adorar os elementos. É por isso que, não sei se você já viu em várias igrejas, né? Mas é comum, nas igrejas batistas, por exemplo, as crianças, logo depois da gente ceiar, de acabar o culto, normalmente na igreja batista o mais comum é as crianças irem lá para a mesa e comerem o pão e tomarem ali o suco, né? E tem gente que não gosta, tem gente que acha que não, porque não pode, negócio desse e tal, mas não tem nada demais, porque a partir do momento que a gente acabou o momento da ceia, ele é um elemento comum. Ele volta normalmente como é um pão e um suco de uva, que qualquer pessoa pode ir lá e comer. Agora, no momento em que se está se fazendo a ceia, nós estamos ali então com dois elementos que representam a Jesus. E aquele momento, só quem pode participar, que é o que a gente vai ver, é de fato quem é cristão, ok? E a gente não pode reservar esses elementos somente para este uso religioso, né? Não, porque esse pão aqui a gente consagrou ao Senhor e ninguém mais pode comer. Acabou o momento da ceia, a gente joga no lixo, a gente joga o suco no lixo porque ele virou sagrado, ou algo parecido. Diga, Caio. Enterrar? Parece também é novidade. Depois da ceia, eles vão lá e enterram. Pastor, eles enterram justamente porque as outras pessoas não comem. Para não comer. Olha isso aí, para mim é novidade. Interessante. O cara está dizendo que na igreja. O cara está dizendo aqui, irmão João, que em igrejas. Toda pessoa que faz depois é terra fora. Pois é.
vai lá e enterra porque é algo que ninguém pode comer, né? Então, para a gente, para nós batistas, o elemento ele é apenas uma representação, tá? Acabou o momento da ceia, ele é um pão comum, ele é um suco comum e qualquer pessoa pode comer e normalmente não tem nada de sagrado nesse sentido, ok? Ponto 5, vamos lá. Os elementos exteriores desta ordenança, devidamente consagrados aos usos ordenados por Cristo, têm relação com ele crucificado de forma que, embora em termos usados figurativamente, são às vezes chamados pelos nomes das coisas que representam, a saber, o corpo e o sangue de Cristo Jesus. Ainda que em substância e natureza, eles ainda permaneçam verdadeira e somente pão e vinho como eram antes. O que ele está dizendo aqui? Uma frase grande, difícil de entender, mas resumindo, o que ele está colocando é o que a gente está dizendo aqui. O pão e o vinho, eles representam o corpo e o sangue de Cristo Jesus no momento da ceia. Mas eles nunca deixaram de ser pão e vinho. Então a gente não acredita, como ele vai falar no ponto 6, na transubstanciação, como se Cristo encarnasse no pão e vinho. Não, o pão e vinho, ele continua sendo pão e vinho. Mas estão representando, apesar de Jesus dizer, isto é o meu corpo, mas ali o que ele quer dizer, isto representa o meu corpo. Então vocês vão olhar para o pão no momento da ceia e vão imaginar o meu corpo. Vão imaginar o meu corpo. Vocês vão olhar para o suco de uva ou para o vinho e vão imaginar, então, o meu sangue sendo derramado por vocês. É uma representação daquilo que Cristo Jesus fez. Ok? Então, ponto 6. Aquela doutrina que sustenta uma mudança da substância do pão e do vinho na substância do corpo e do sangue de Cristo Jesus, comumente chamada de transubstanciação, pela consagração de um sacerdote ou por qualquer outra forma, é repugnante e não somente as Escrituras, mas até mesmo o bom senso e a razão destrói a natureza da ordenança e tem sido e é a causa de superstições múltiplas, de idolatrias grosseiras. Então aqui ele está sendo bem rude, né? Bem ríspido aqui em relação a quem acredita na transubstanciação. Por quê? Porque acaba que quando a igreja acredita nessa transubstanciação, passa a adorar esses elementos, passa a idolatrar e a considerar como se fosse algo místico. Então tem gente, por exemplo, e é muito comum em várias igrejas, que no dia da ceia é o dia que lota a igreja. Por quê? Por que vocês acham? Que no dia da ceia é o dia que as pessoas vão na igreja. No dia comum, as pessoas não vão. Mas no dia da ceia, ela não falta. Por quê? Ele acha que a ceia para ele não pode limpar os pecados dele. E aí vão para poder aproveitar o dia da ceia. Justamente. Então eles acreditam que no dia da ceia é o dia em que tem aquele perdão mensal, né, pelos seus pecados. E aí como se o corpo como se o pão e o vinho fossem perdoar, limpar os seus pecados. E aí tem aquele momento e a partir de agora a pessoa está limpa dos seus pecados para conseguir viver o mês todo. E aí tem gente que diz, mas eu perdi o dia da ceia do mês da igreja. Meu Deus do céu, como que vai ser meu mês? Eu não vou ser abençoado por Deus. Vai ser difícil. Eu não vou suportar. Eu não vou conseguir receber o perdão de Deus. Então, isso é por causa do catolicismo. Porque virou um misticismo o pão e o vinho. Como se aquilo fosse o que perdoasse os meus pecados. E não o que representa aquilo. Então, acaba se tornando uma superstição e acaba se tornando uma idolatria. Então as pessoas acabam idolatrando o pão e o vinho como se fossem aquilo que perdoasse os seus pecados. E brasileiro, como a gente conhece, né, ele não está escrevendo aqui para brasileiros, mas como a gente conhece, o brasileiro gosta de um misticismo e gosta de uma idolatria. Então você falar que aquilo ali vai perdoar os pecados daquela pessoa
que ela não precisa nem pedir perdão a Deus, que aquilo que vai perdoar o pecado dela, ela vai querer. Porque gosta de um misticismo, gosta de uma idolatria também. Ok? Alguma pergunta até aqui? Você pergunta? Pode falar, irmão João. Pastor, aqui eu ouvi aí a palavra aí, eu fico pensando na velha aliança e na nova. Uhum. E o Judas traiu a Jesus. Lá em Gênesis, lá o Adão traiu o nosso Senhor. Ele pecado. Portanto, na velha aliança tem a história de Adão, através desse pecado dos homens, totalmente dentro de lá. Uhum. E na nova aliança tem a traição de Judas, o que você está falando aí. A pessoa fica pensando nesses dois detalhes aí, o significado da nova e da velha. E aí a pessoa fica assim, tudo, se por acaso o Judas, tipo, se o Adão não tivesse pecado, mas a Eva, mas eu acho que quando Deus botou ele lá, que ia acontecer. Uhum. E também o Judas, mesmo se o Judas não fosse sair da sua geração, mas que não ia ter. Uhum. Sim. Deus usou essas circunstâncias, né? E dirigiu o percurso de tudo. Por isso que Apocalipse diz que Cristo ele foi morto até mesmo antes da criação do mundo. Por quê? Porque, apesar de ser complexo, né, a gente entender sobre essa questão do pecado original, né, uma coisa que a gente discute e como que Adão pecou e tudo mais, mas de fato já estava no planejamento de Deus de que o homem iria pecar e Cristo viria para morrer. Já estava no planejamento de Deus que Judas iria trair para acontecer justamente isso, né? Então, Judas tinha que trair Jesus para que Jesus pudesse então ser morto, né? Isso estava de fato nos planos da soberania de Deus, coisa que nós não conseguimos entender completo. Então vamos lá, 7º ponto. Os que comungam, os que participam da comunhão dignamente, participando exteriormente dos elementos visíveis dessa ordenança, em seguida também interiormente pela fé, realmente, de fato, não de maneira carnal e corporalmente, mas espiritualmente, recebem e alimentam-se de Cristo crucificado e todos os benefícios da sua morte. O corpo e sangue de Cristo Jesus, não sendo corporais e carnais, mas espiritualmente presentes pela fé dos crentes nessa ordenança, como estão os próprios elementos aos seus sentidos exteriores. Vamos explicar aqui. Então, o que a ceia, ela então tem valor para o cristão? Qual o valor da ceia para aquele que participa da ceia? Existe uma discussão grande entre a ordenança e eu esqueci o nome da outra palavra. Sacramento. Ordenança e sacramento. Qual que é a diferença de uma ordenança e de um sacramento? Uma ordenança, geralmente como os batistas mais tradicionais acreditam, ou mais novos acreditam, na verdade, apenas como ordenança, chamar a ceia de ordenança, é você dizer que é um momento ali que a gente está lembrando de Cristo. A gente está reunido, a gente está lembrando de Cristo, e aí tem esse sentido de que o meu coração vai ser completo de eu lembrar aquilo que Jesus fez por mim. Então, uma ordenança, e aí simplesmente é uma coisa que eu olho e acredito nesse sentido. O sacramento, que são mais como os presbiterianos acreditam, os reformados acreditam, apesar de que alguns exageram nesse sentido de sacramento, mas o sacramento, ele já acredita mais na ideia de que quando eu tomo a ceia, ele tem sim um valor espiritual. Tem sim uma questão espiritual na minha vida. Eu sou abençoado ao tomar o pão, ao comer o pão e ao tomar o vinho. Eu sou abençoado por Deus nesse sentido, porque eu estou participando do corpo de Cristo. Agora, como que isso acontece na vida do cristão? É por causa dos elementos? Não.
mas é porque ele está trazendo à memória aquilo que Cristo Jesus fez. Está trazendo à memória aquilo que a forma como Cristo Jesus morreu pelos seus pecados e transformou a sua vida. Ele está trazendo à memória também aquilo que a ceia significa como a comunhão da igreja. Por isso que a ceia, ela precisa ser feita com a igreja. Eu não posso fazer a ceia de maneira particular. Eu vou fazer a ceia comigo mesmo em casa. Por quê? Porque não faz sentido a questão da comunhão com a igreja. Eu preciso estar reunido com as pessoas da minha igreja ou com as pessoas, os cristãos, para eu poder fazer a ceia, para ter essa comunhão, então, com os meus irmãos. Então, eu tenho essa ideia do sacramento no sentido de que eu sou abençoado pela lembrança de quem Cristo é, o que Cristo fez em minha vida, e eu sou abençoado pela comunhão da igreja, de juntos estamos participando, então, do mesmo corpo. Então, essa é um pouco da diferença, como ele está falando aqui. A gente recebe e se alimenta de Cristo crucificado e todos os benefícios da morte de Cristo. Então, ele tem um valor sentimental. Não é simplesmente eu pegar um pão qualquer e vamos aqui ceiar e a gente dando risada, é uma coisa assim divertida e tal, não sei o quê. Come aí um pão qualquer, vamos tomar um suco qualquer, e não tem aquela questão sacramental no sentido de reverência quanto a Cristo, entendendo o que nós estamos fazendo de maneira espiritual. Então eu já ouvi de pastor, por exemplo, falando assim: não, eu só faço a ceia na igreja uma vez por ano, e quando a igreja está em muito pecado, e aí eu faço a ceia para os irmãos lembrarem de Cristo. A ceia tem que ser um momento em que nós nos reunimos com toda a igreja, e então estamos ali de maneira figurada, de maneira espiritual, nos alimentando de Cristo Jesus, participando da morte de Cristo Jesus. Então, não significa que seja no sentido assim, comeu, está abençoado, como alguns acreditam. Não, comeu, está abençoado. Não comeu, está amaldiçoado. Não é nesse sentido. Mas entender que a ceia, você participar da ceia de maneira espiritual, dentro do seu coração, dentro do seu corpo, dentro da sua alma, dentro do seu corpo não, mas dentro da sua alma, tem esse valor espiritual de participar da morte de Cristo Jesus. Assim como o batismo. Quando eu sou batizado, eu estou ali representando e participando da morte de Cristo Jesus e de sua ressurreição. É apenas uma representação. Sim, é apenas uma representação, de fato, mas tem o seu sentido espiritual. A ceia também. É apenas uma representação, mas tem o seu sentido espiritual. Então alguns dizem, mas é só ordenança. Sim, mas eu também tenho que crer que tem o seu sentido espiritual. Mas é algo extremamente espiritual, como os extremos dos sacramentalistas, que acreditam que é um sacramento que eu faço ali para Deus, e se eu não participar da ceia, eu estou amaldiçoado. Também não é assim. Então tem os seus extremos, das pessoas não se importarem com o que é ceia, e falarem que é apenas uma coisa corporal que a gente participa, e tem o seu extremo de acreditar que é algo que, se eu não participar, eu vou ser amaldiçoado por Deus, ou algo nesse sentido. Qual que é, então, a metade disso? É eu acreditar que sim, é uma representação, mas tem sim o seu valor espiritual também. Caio? Falando aí a respeito, você falou a respeito da frequência. Uhum. A frequência que a gente faz é uma vez ao mês, mensalmente. Mas por que não em relação a todo mundo? Já que você falou que quando os santos se reúnem, acredito que pelo domingo, historicamente, acontece que é o dia do Senhor, e já é um assunto que a gente já passou, os santos se reúnem. E porque não todos os domingos tem esse... Legal. Que inicialmente era assim. A pergunta que eu faço é, por que não todo domingo? Foi isso que eu E eu respondo com essa pergunta também, por que não todo domingo? Eu acho que o que virou tradicional na Igreja Batista
de ser, não só a Igreja Batista, mas em outras igrejas também, de ser uma vez ao mês, eu acho que é o medo, talvez, de se tornar uma coisa banal. Tipo, virou tão frequente que a gente não se importa com isso. Então, eu entendo esse perigo. E eu acho que é talvez esse motivo, e também no sentido que eles fazem, geralmente no primeiro domingo, que seria então o domingo aonde Cristo ressuscitou. Seria talvez o primeiro domingo ali, o domingo da Páscoa. Então seria o primeiro domingo do mês. Então nesse primeiro domingo é onde a gente lembra da Páscoa, né? Lembra da morte e ressurreição, por ser o primeiro domingo em que Cristo morreu e ressuscitou. Agora, eu acredito que se tornou costume fazer uma vez por mês, simplesmente pelo fato do medo de não se tornar uma coisa banal. Mas eu não vejo uma proibição, pelo contrário, eu vejo um incentivo. Então, eu não vejo problema algum com isso. Não, vamos fazer todo domingo. Então, vamos fazer todo domingo. Só que não pode se tornar uma coisa que, vamos fazer aqui a ceia rapidinho e tal, para acabar o culto e tal, não sei o que, faz aqui rapidinho e pronto, acabou. Tem que ser, de fato, entendendo todo o sentido e fazendo da forma como deve ser correta. Quando a gente olha para 1 Coríntios 11, por exemplo, o que Paulo chama a atenção dos discípulos, da igreja aos Coríntios, é justamente isso. Porque o que estava acontecendo? Qual era o momento em que eles faziam a ceia? Possivelmente, eles faziam a ceia depois do culto. Então, aliás, antes do culto, possivelmente era antes do culto. Alguns discutem sobre isso, mas possivelmente era antes do culto. E aí, o que acontecia? Os irmãos chegavam na igreja, faziam o momento da ceia, então eles ceiavam naquele ali todos juntos, e depois tinha o momento de comer, em que eles se reuniam, cada um trazia uma coisa para comer, e eles comiam ali o pão e o vinho, e aí depois tinha aquele momento de comunhão, acabava o momento de comunhão, e aí começava o culto. Possivelmente era assim que eles faziam. Qual estava o problema na igreja aos Coríntios? A igreja de Coríntios. É que eles falavam para os ricos chegarem antes. Chega antes, a gente vai cear com os ricos, e a gente vai comer com os ricos. O que sobrar, a gente dá aos pobres. Quando os pobres chegarem, eles não vão ceiar com a gente, eles vão comer o resto. E aí os pobres comam aquilo que está de resto, e depois a gente vai para o culto. E aí o que Paulo exorta, justamente eles aqui em 1 Coríntios 11, é que o que eles estavam fazendo é totalmente errado, e perderam o sentido do que de fato a ceia representa. Porque além da ceia representar o corpo e o sangue de Cristo Jesus, a ceia representa o que a igreja é, a comunhão dos irmãos. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque fazer todo domingo pode ser que seja de fato uma alternativa boa, e na verdade deveria ser. No entanto, tem que ser de fato com toda a comunhão. Tem que ser com a igreja toda e com um momento de comunhão com a igreja, não perdendo este valor. Então eu não posso fazer de uma maneira em que prive as pessoas, ou simplesmente, vamos fazer em um horário que nem todo mundo pode. Então é por isso que talvez vamos fazer uma vez por mês, porque a gente consegue reunir todos os irmãos, e aí os irmãos já estão sabendo previamente que vai ser naquele mês, naquele dia, e vem para a igreja e a gente ceia. Mas tem os dois lados da moeda que precisam ser pensados e discutidos, né? Eu quero acrescentar uma pergunta do Caio. Se é todos os dias que a gente se reúne, por que não todo o grupo, né? E se eu estava justamente em 1 Coríntios, possivelmente eles tinham a comunhão de se alimentarem juntos e fazerem um momento de ceia, que é lembrando, tal, memorial, por que não fazer isso? Tem que ser um ponto desse tamanho. Um caixinho desse tamanho na hora do culto, aí faz lá um negócio hora, malemar e a mim. Por quê? Por que não é um momento de comunhão à mesa? Legal. Posso só complementar a pergunta dela, só para falar? E por que não vinho? Aí o cara já quer polemizar, né? Legal. Mas as perguntas são interessantes. Vamos lá. Primeiro, por que não a mesa?
isso é uma questão que já é discutida há muito tempo, mas eu prefiro isso. Eu prefiro que seja um momento em que os irmãos possam estar reunidos à mesa. Então, ao invés de fazer em um culto, fazer talvez depois do culto, ou então antes do culto, ou no intervalo do culto, e aí fazer esse momento em que os irmãos estejam reunidos, sentados à mesa, a gente faz a ceia, e aí depois tem um momento de comunhão, comendo, de fato, sentados à mesa. Por quê? Porque a ceia, ela representa justamente isso. Esse momento de comunhão sentados à mesa. É na mesa que a gente conversa, é na mesa que a gente bate papo, é na mesa que a gente tem essa comunhão. Por isso que Jesus diz lá em Mateus 26, como a gente leu, que uma das coisas que a gente deve sempre lembrar da ceia é que um dia nós estaremos sentados à mesa com todos os crentes, eu não sei qual vai ser o tamanho dessa mesa, mas com todos os crentes e com Cristo. E Jesus vai distribuir essa ceia a nós. E nós então vamos ceiar com Cristo no céu, no grande banquete. E talvez seja algo comum que a gente faça no céu. Eu não sei como que vai ser, né? Mas de fato, essa é a nossa expectativa, de que um dia estaremos reunidos. Então, o máximo que nós pudermos fazer para representar isso é interessante. O máximo que a gente puder para representar o grande banquete do céu aqui na terra é interessante. Então, eu acho interessante também essa ideia, como a Priscila colocou, né? Por que não fazer... por que só um pãozinho que a gente coloca em um copinho pequeno de suco de uva? Porque isso não é tradicional. Igrejas maiores ainda acabam diminuindo nesse sentido pela dificuldade de reunir todos os irmãos em uma mesa grande. Mas o máximo que a igreja puder para ter esse momento de comunhão na ceia é melhor. De fato é melhor. E eu concordo nesse sentido. Agora, por que não o vinho? Aí a gente entra em uma discussão maior aqui. Vamos lá. Primeiro ponto que a gente tem que entender sobre o vinho. Não entrar nesse assunto, mas rapidamente, eu não quero escandalizar nenhum irmão quanto a isso também, tá bom? Então, eu vou falar o que a Bíblia diz. Se você discorda, tudo bem, não tem problema. A palavra de Deus, ela não condena o uso de álcool. Em momento algum você vai ver na Escritura condenando você tomar álcool. Em momento algum você vai ver isso. Pelo contrário, você vai ver até mesmo Jesus multiplicando água em vinho. Mas o vinho daquela época não tinha álcool. Tinha sim. E na verdade o que Jesus fez ao multiplicar água em vinho era, de fato, esse vinho que Jesus multiplicou era o melhor vinho. Ou seja, um vinho com um teor alcoólico bom, no sentido de ser algo prazeroso. Então, de fato, a Bíblia não condena o uso do álcool. Em momento algum você pode dizer que ela condena. Mas eu por mim mesmo não quero tomar álcool, porque álcool para mim é difícil, ou me lembra do meu pai que era alcoólico, ou algo parecido, e eu quero ser abstênico. Tudo bem? O que Paulo fala em Romanos é que nós devemos respeitar os irmãos que querem ser abstênicos e devemos respeitar os irmãos que não se importam com esse sentido do uso do álcool. O que a Bíblia condena? E condena veemente. A Bíblia condena o uso, eu ia falar moderado, o uso excessivo, desordenado do álcool. O uso excessivo. E ela diz em várias passagens, por exemplo, Provérbios, que diz que a gente não deve tomar o vinho quando ele está vermelho. Ou seja, o álcool não pode ser uma tentação para o cristão, no sentido de, estou doido para tomar uma cervejinha, estou doido para tomar um vinho e tal, não sei o quê. Vamos tomar, nossa, eu não aguento mais, eu preciso tomar isso. Isso é vício. E ao mesmo tempo, então, ele não pode ser algo que ele é incontrolável para ele, precisa tomar, e ao mesmo tempo não pode ser algo que ele toma demais ao ponto de se embebedar. Então isso a Bíblia condena veemente. Mas eu não fico bêbado com 6 latas de cerveja. Vai ficar. Você fica com uma. Então isso é uma coisa que você precisa se preocupar. Agora, o que entra na questão da ceia? Tá? O que entra na questão da ceia?
Ah, mas naquela época eles faziam a ceia com vinho alcoólico. Sim, faziam. Em muitos lugares, continuam fazendo. Na presbiteriana, por exemplo, na maioria das presbiterianas, é vinho alcoólico. Só que lá a regra é bem clara. Se você tem problema com álcool, então você beba deste cálice que não tem vinho. E se você é criança, você não pode beber. Não pode beber e vai beber do suco. Então tem essa diferença. Então a criança, obviamente, não vai beber do vinho alcoólico. Por que a gente não faz isso na igreja? Por que não o vinho? Apesar de não ser errado. Porque o problema é a questão do escândalo que nós devemos nos preocupar. De uma cultura brasileira que olha para o crente e diz que se crente beber, ele está em pecado. Então, o problema não é muito, talvez, na nossa igreja aqui. Talvez a gente até entenda, não, tudo bem, eu entendo e tal, tudo mais. A gente pode ter a opção do vinho com álcool, a gente pode ter a opção do suco de uva e tudo mais, tem essa diferença, e tudo bem. O problema é chegar um visitante que condena o crente tomar álcool e olhar para essa situação, nossa, mas eles estão tomando vinho. Que igreja que é essa? E isso se tornar um escândalo e uma pedra de tropeço para quem não é cristão. Então isso é uma preocupação que a igreja tem que ter. Então por isso que, apesar de não ser pecado, não há motivos para a gente escandalizar pessoas dessa maneira. Assim como também não há motivos de um cristão que não se importa em beber vinho, ou beber uma cerveja ou algo parecido, porque a Bíblia de fato não condena, ficar postando na internet, ficar indo em bar e bebendo publicamente e mostrando para as pessoas, não, porque isso aqui é minha liberdade e não sei o que lá. Não tem necessidade de fazer algo nesse sentido. Então nós devemos sim ser sábios e sóbrios e entender a situação que nós estamos, entender a cultura que nós estamos. Mas a Bíblia condena? Não, a Bíblia não condena. Mas devemos tomar cuidado também com essas situações. Ah, mas eu sou contra o álcool. Tudo bem. Não tem problema você ser contra o álcool. É até bom. É até bom no sentido que você seja contra mesmo. Mas você tem que entender que a Bíblia não condena. Ah, mas eu acredito que ela condena. Aí então procure na Bíblia e você vai descobrir que de fato ela não condena esse tipo. Mas o que ela condena é você escandalizar as pessoas, de você ficar dizendo, tá vendo, não é pecado, bora beber, bora sair pra beber, etc. Isso é uma preocupação que a gente tem que ter, ok? Alguma pergunta? Ou muitas? Não sei se isso foi Diga aí, meu João. A pessoa na sua casa tem que levar a pessoa com ele. É certo? Ok. Aqui a gente entra também, o irmão João perguntou se cear em casa é errado. Irmão, isso é uma discussão também grande. Por quê? O que acontece? De acordo com a nossa confissão de fé, a gente entende que quem distribui a ceia é o líder daquela congregação, o líder daquela igreja, o pastor ali. Eu ceiar em casa, eu não teria problema no sentido daquilo que representa. Por exemplo, Jesus, depois de ceiar com os discípulos, ele também ceiou com os discípulos de Emaús, e eram apenas 2. Então, ele não estava reunido com toda a igreja, apesar de ser um momento diferente, mas estava reunido naquele momento. Então, eu entendo, por exemplo, que no momento que a gente teve, né, que não pode nem falar essa palavra, né? A pandemia, né, não pode nem falar isso mais, mas no momento que a gente teve, eu entendo que você reunir com a sua família e ceiar, porque nós estávamos privados de reunir com a igreja, sim, era um momento que tudo bem, vai lá e faça. Agora, eu posso reunir os irmãos da minha igreja no meu lar e fazer uma ceia? Não há nada de errado, não há nada da escritura que te proíba de fazer isso. Agora, você tem que tomar alguns cuidados. Por exemplo, a ceia você não pode excluir as pessoas. Ela tem que ser pública.
Não, você excluir uma pessoa, por exemplo, vamos fazer aqui só eu, irmão João e a Dali, não vamos convidar o Caio e a Babi para ceiar lá, os irmãos. Sim, as pessoas irmãos. Eu não posso excluir nesse sentido de, não, vamos fazer só a ceia aqui com a gente, só o nosso grupinho, e aí a gente exclui aquelas pessoas que a gente não gosta, e aí eu não vou chamar as pessoas, vamos fazer ceia só com a gente. Isso é uma preocupação. Então, o problema é esse. E eu acho que muitas vezes pode ser que traga mais problemas do que de fato ajude. Então, a Bíblia não condena? Não condena. Mas qual a motivação? Por que vocês querem fazer a ceia na sua casa? Qual a motivação disso? Porque de fato a gente quer se reunir, louvar o Senhor, fazer um culto, tudo mais. Ok, então é um culto no lar e a gente está fazendo ceia. Não vejo problema nesse sentido. Mas há essa preocupação de fato do propósito nesse sentido, né? Eita, agora que eu vi o horário. Irmãos, vamos só ler esse último e a gente encerra, tá bom? Que diz assim: todas as pessoas ignorantes e ímpias, ou seja, os que não são salvos, como tais, são incapazes de desfrutar da comunhão com Cristo. São também indignas da mesa do Senhor e não podem, sem grande pecado contra Ele, enquanto eles permanecem assim, participar destes santos mistérios ou ser admitidos a eles. Sim, quem participar indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor, comendo e bebendo juízo para si mesmo. O que ele está falando aqui, então, para nós? Em 1 Coríntios 11, versículo 27 e 29 também, diz assim: portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Aqui que entra a questão da maldição da ceia. O que significa? Alguns que interpretam que esses que bebem indignamente são apenas os não cristãos. E outros que interpretam que esses que bebem indignamente são aqueles que estão em pecados não arrependidos e estão agindo como não cristãos. O que o texto então nos diz? Quem pode participar da ceia? Ou melhor, quem não pode participar da ceia? Quem não pode participar da ceia? Aquele que não é crente, então a pessoa não de fato é convertida, não manifestou a sua fé por meio do batismo. Então não é que está errado, proibir a pessoa que não é batizada de participar da ceia. Mas o batismo, ele vai representar, vai autenticar aquela pessoa dizendo publicamente: eu sou cristão. Então, por isso que o ideal seja que a pessoa seja batizada. A pessoa que não está em comunhão com Cristo. Então, a pessoa que ela nem conhece a Cristo, nem sabe quem é Jesus, não tem fé em Cristo Jesus, não crê em Cristo de todo o coração, mas quer participar da ceia. Essa pessoa não pode participar, ela é indigna da mesa do Senhor. E que está em pecado contra Cristo. E o que seria em pecado contra Cristo? É aquela pessoa que ela está em pecados e não está arrependida dos seus pecados. Não pediu perdão ao Senhor. Está com o coração endurecido. Está em rebeldia contra Deus. Porque não faz sentido uma pessoa que está em rebeldia contra Deus participar do maior sacrifício de Cristo Jesus. Participar desse momento em que está representando o sacrifício de Cristo Jesus. Não faz sentido essa pessoa participar desse momento. Porque ela não está arrependida dos seus pecados. E dessa maneira, aquele que não é crente e aquele que está em rebeldia contra o Senhor, está trazendo condenação para si mesmo. Então a ceia, ela tomada indignamente, Deus, ele amaldiçoa essa pessoa no sentido de que ela está simplesmente olhando para si e fala assim: vou tomar esse negócio,
e não estou nem aí. Eu vou tomar isso aqui, eu não sei o que significa, ou então eu vou tomar mesmo, porque mesmo eu em rebeldia contra o meu pecado, eu ainda vou tomar a ceia, eu não estou nem aí. E eu vou beber porque o corpo e o sangue de Jesus, para mim, não faz diferença. E essa pessoa, então, traz condenação para si mesmo. Traz juízo para si mesmo. E a condenação, de fato, é a condenação eterna. Então, isso eu tenho que me preocupar. Agora, o que Paulo diz? Que eu não posso tomar? Não. O ideal é que no dia da ceia seja um momento em que eu me arrependo dos meus pecados, eu confesso a Cristo como meu Senhor e Salvador novamente, eu peço perdão ao Senhor e tome. Então o texto diz, examine cada um a si mesmo e então coma do pão e beba do cálice. Então se você não é convertido, se arrepende dos seus pecados, crê em Cristo Jesus e então coma. Se você já é convertido, se arrepende dos seus pecados, peça perdão ao Senhor pelos seus pecados ocultos, peça perdão pelo seu coração rebelde e participe da ceia. Mas nunca nós devemos deixar de participar da ceia. Nós sempre devemos participar. A regra é essa, eu preciso participar, é uma ordenança. Então o momento da ceia é o momento de eu pedir perdão pelos meus pecados e participar da ceia. Ok? Alguma pergunta para a gente encerrar? Já passou o nosso tempo aqui. Tudo bem, irmãos? Muita informação, talvez, né? Vamos então orar? Lembrando principalmente do maior motivo do que a ceia representa para nós. Vamos orar? Pai querido, pedimos, ó Pai, que o Senhor nos ajude a compreendermos o real motivo da ceia, que não é meramente algo místico, ou também meramente uma ordenança qualquer, mas é uma ordenança que o Senhor nos manda e tem o seu caráter espiritual, sim. Tem, sim, essa questão também da ira do Senhor contra aqueles que bebem e participam de maneira indigna. Pedimos, ó Pai, que o Senhor nos lembre do real significado que é a morte e ressurreição de Cristo Jesus. E, ó Pai, pedimos que o Senhor nos lembre não somente no dia da ceia, mas todos os dias que a gente se reunir com a igreja e todos os dias em que acordarmos, nos lembrarmos do sangue do corpo de Cristo Jesus mutilado ali, derramado em favor dos nossos pecados, em favor das nossas vidas, para perdão dos nossos pecados e para nos livrar da condenação do inferno. Ó Pai, pedimos que o Senhor nos ajude proximamente em que participarmos da ceia, já na semana que vem, nos lembrarmos dessas verdades e tomar a ceia de maneira digna, da forma como a Tua Palavra nos ensina. É o que oramos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém? Vamos fazer um intervalo, irmãos? Daqui a pouco a gente volta.